Irmãos e irmãs em Cristo, venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, eu vou trazer para você a série O Grande Conflito, Outros Reformadores Ingleses, capítulo 14. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal, tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Faça-me de mim o seu servo neste vídeo de hoje, Senhor, nesta palavra, para contar a história dos reformadores na Idade Média, o que eles brigaram contra a Igreja Católica para trazer a verdade para o povo. Por isso, meu Deus, me ajude aqui hoje a proclamar esta mensagem. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Outros reformadores ingleses ou Grã-Bretanha. Eu vou falar hoje sobre Tyndale, Latimer, Wishart, Knox, Cranmer e Ridley. Vou falar sobre esses personagens que está descrito nessa história. Vamos lá. Enquanto Lutero estava abrindo ao povo alemão a Bíblia que então estivera fechada, Tyndale foi impelido pelo Espírito de Deus a fazer o mesmo pela Inglaterra. A Bíblia de Wycliffe havia sido traduzida do texto latino, o qual continha muitos erros. Nunca havia sido impressa, e o custo das cópias do manuscrito era tão alto que apenas poucos homens abastados ou nobres poderiam consegui-los. Além disso, sendo estritamente proscrita pela Igreja, o volume sagrado tivera divulgação relativamente reduzida. Em 1516, um ano antes do surgimento das teses de Lutero, Erasmo publicaria a sua versão grego-latina do Novo Testamento. Agora, pela primeira vez, a palavra de Deus era impressa na língua original. Nesta obra, muitos erros das primeiras versões foram corrigidos e o sentido foi tomado mais claro. Isso levou muitos dentre as classes instruídas a um melhor conhecimento da verdade e deu o novo ímpeto à obra da reforma. Mas o povo comum ainda estava em grande parte impelido de ter a palavra de Deus. Tyndale devia completar a obra de Wycliffe em dar a Bíblia aos seus compatriotas. Como diligente estudante e fervoroso pesquisador da verdade, recebeu o Evangelho do Testamento grego de Erasmo. Intrepidamente pregou suas convicções, reiterando que toda a doutrina fosse provada pelas Escrituras. A reivindicação papista de que a Igreja havia dado a Bíblia e somente ela poderia explicar, respondeu Tyndale. Vocês sabem quem ensinou as águias a encontrar a presa? O mesmo Deus ensina seus filhos famintos a encontrarem o Pai em sua palavra. Longe de nos haverem dado as Escrituras, foram vocês que têm ocultado de nós. São vocês que queimam os que ensinam e que, se pudessem, queimariam as próprias Escrituras. A pregação de Tyndale despertou grande interesse. Muitos aceitaram a verdade, mas os sacerdotes estavam alerta e mal deixará o campo. Esforçam-se por lhe destruir a obra mediante ameaças e difamações. Repetidas vezes foram bem-sucedidos em seu trabalho. Exclamou Tyndale, o que pode ser feito? Enquanto semeio no lugar, o inimigo destrói o campo que acabo de deixar. Não posso estar em todos os lugares. Se os cristãos possuíssem as Escrituras Sagradas em sua própria língua, poderiam por si mesmos se opor a esses sofistas. Sem a Bíblia é impossível estabelecer o leigo na verdade. De Aubigné. Um novo propósito toma então posse de sua mente, disse ele. Era na língua de Israel que os salmos eram cantados no templo de Jeová, e não falará o Evangelho a língua da Inglaterra entre nós? Deve a Igreja ter menos luz ao meio-dia do que na aurora? Os cristãos devem ler o Novo Testamento em sua língua materna? Os doutores e mestres da Igreja discordaram entre si. Apenas pela Bíblia poderiam os homens chegar à verdade. Um acredita neste doutor, outro naquele. Ora, cada um desses autores contradiz o outro. Como então podemos saber se este ou aquele fala certo ou errado? Como? Certamente pela palavra de Deus. De Aubigné.
Não muito tempo depois, erudito doutor católico empenhado em controvérsia com ele exclamou: seria melhor para nós estarmos sem as leis de Deus do que sem as dos Papa. Anais da Bíblia Inglesa de Anderson Tyndale. Tyndale replicou: desafio o Papa e todas as suas leis, e se Deus poupar minha vida, dentro de pouco tempo farei com que um rapaz que lida com o arado conheça mais as Escrituras do que vocês. O propósito de Tyndale começará a cultivar e de dar ao povo as escrituras do Novo Testamento em sua própria língua. Era agora confirmado e imediatamente dedicou-se a esse trabalho. Expulso de sua casa pela perseguição, foi a Londres e ali prosseguiu em seu trabalho. Por algum tempo sem ser incomodado, mas novamente a violência dos papistas forjou-as a fugir. Toda a Inglaterra parecia fechar-se para ele, então resolveu buscar abrigo na Alemanha. Ali começou a imprimir o Novo Testamento em inglês. Por 2 vezes o trabalho foi interrompido, mas quando proibido de imprimir numa cidade, mudava-se para outra. Finalmente foi para Worms. Poucos anos antes, Lutero havia defendido o Evangelho perante a Dieta. Naquela velha cidade havia muitos amigos da Reforma, e Tyndale prosseguiu em sua obra sem quaisquer obstáculos. 3.000 exemplares do Novo Testamento foram logo acabados e outra edição foi preparada no mesmo ano. Com grande determinação e perseverança continuou seu trabalho, não obstante as autoridades inglesas terem mantido seus portos sob a mais estrita vigilância. A palavra de Deus foi levada secretamente para Londres de várias maneiras, e dali circulou por todo o país. Os papistas tentaram suprir a verdade, mas em vão. O bispo de Durham certa vez comprou de um vendedor de livros que era amigo de Tyndale todo o seu estoque de Bíblias com o propósito de destruí-las, supondo assim estorvar grandemente a obra. Mas ao contrário, com o dinheiro assim fornecido adquiriu-se material para uma nova e melhor edição, a qual, se não fosse assim, não poderia ter sido publicada. Quer dizer, o sacerdote católico foi fazer mal, que era para aquele vendedor, né, das edições da Bíblia, era para comprar e depois destruí-las, mas deu errado. Ele comprou, mas o dinheiro que ele deu para comprar essa edição das Bíblias, ele ajudou em outra edição, quer dizer, ele podia até destruir, mas mais edições foi saindo. Então, quer dizer, ele pensou que ia exterminar, que não ia ter mais exemplares, ele se enganou. Era isso que Satanás pensava, nos primeiros séculos, matava os cristãos, ele acharia que não ia ter mais cristãos, e cada vez mais nasceria cristãos. Que nem aquela semente que se levanta, a aurora, como se diz, que frutífera, ela vai dando mais frutos. Então, quer dizer, era isso que aconteceu com os cristãos. Quando posteriormente Tyndale foi preso, ofereceu-se-lhe a liberdade sob condição de revelar os nomes dos que as haviam auxiliado a cobrir as despesas de impressão de suas Bíblias. Respondeu que o bispo de Durham fizera mais do que qualquer outra pessoa, pois pagando elevado preço os livros deixados em seu poder, e eles o capacitaria a prosseguir com bom ânimo. Tyndale foi traído e entregue nas mãos dos inimigos, ficando na prisão por muitos meses. Finalmente testemunhou de sua fé, padecendo a morte de Martin, mas as armas do que ele preparou capacitaram outros soldados a continuar batalhando por todos os séculos, até mesmo em nossos dias. Latimer defendia do púlpito que a Bíblia deveria ser lida na língua do povo. Dizia: o autor da Escritura Sagrada é o próprio Deus, e esta Escritura participa do poder e da eternidade de seu autor. Não há rei, imperador, magistrado ou governador que esteja isento de obedecê-la. Acotalemo-nos com aqueles atalhos de tradição humana, cheio de pedras, sarças e árvores desraigadas. Sigamos o caminho reto da palavra. Não nos deve preocupar com os que os pais fizeram antes dos que eles deveriam ter feito. Livro do primeiro sermão pregado perante o rei Eduardo VI, Latimer. Barnes e Fritill, fiéis amigos de Tyndale, ergueram-se para defender a verdade.
Através deles vieram Ridley e Craven. Esses líderes da reforma inglesa eram homens eruditos, e a maioria deles havia sido muito apreciada pelo zelo e piedade na comunhão romana. Sua oposição ao papado resultou de seu conhecimento dos erros da Santa Sé. Sua familiaridade com os mistérios de Babilônia conferiram maior poder de seus testemunhos contra ela. Vocês sabem, disse Latimer, quem é o mais diligente bispo em toda a Inglaterra. Vejo vocês ouvindo e escutando o que eu deveria dar do seu nome. Eu contarei a vocês. É o diabo. Eles nunca abandonam a sua diocese. Vocês nunca o encontrarão ocioso. Procurem por ele quando quiserem e ele estará sempre em casa, sempre com o seu arado. Nunca vocês o encontrarão em negligência, posso garantir. Onde reside o diabo é assim. Fora com os livros e venham as velas. Fora com as bíblias e venham os rosários. Fora com a luz do evangelho e vem a luz das velas, sim, ao meio-dia. Abaixo a cruz de Cristo, viva o purgatório, limpa bolsas. Fora com vestir os nus, os pobres, os inválidos, e viviam a enfeitar as imagens e o alegre ornamentar de pedras e madeiras. Abaixo a Deus e a sua muito santa palavra. Venham as tradições, concílios humanos e um papa insensível. Oh, que nossos prelados fossem tão diligentes em semear o milho da boa doutrina, como Satanás semear o joio ou a cisânia. Quer dizer, não hoje, a Igreja Católica ainda continua com esses ritos, né, acendendo velas, rosário, quer dizer, a cruz, de Cristo. Até hoje, o que era na Idade Média, ainda segue, ainda existe. A igreja nunca perdeu a tradição. Eles mesmos falam que primeiro é o clero, depois é a tradição, e por último é a Bíblia. Eles nunca colocam a Bíblia em primeiro lugar. Eles falam que a igreja é maior do que a Bíblia. Olha a blasfêmia. Estava escrito em Daniel 7:25, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo. Quer dizer, ela está na história, ela está na profecia, era só blasfêmia. E essa igreja já está condenada. Daniel capítulo 11, 45. Capítulo 11, verso 45. Ela encontrará a sua morte e não tem quem que socorra. Ela virá a sua morte e não tem ninguém que o socorra. Quer dizer, ela já está condenado. O grande princípio mantido por aqueles reformadores, o mesmo que fora defendido pelos waldenses, por Wycliffe, John Hus, Lutério, Zwinglio e seus seguidores, foi a autoridade infalível das escrituras sagradas como a regra de fé e prática. Eles contestavam o direito dos papas, concílios, pais da igreja e reis de controlarem a consequência em assuntos de religião. A Bíblia era a sua autoridade e por seus ensinos eles estavam em todas as doutrinas e pretensões. A fé em Deus e em sua palavra substinha aqueles santos homens ao renderem suas vidas na fogueira. Latimer disse ao seu companheiro do martírio quando as chamas estavam prestes a silenciar a voz: console-se, nós acenderemos uma luz neste dia. A Inglaterra, que pela graça de Deus espero jamais se extinguirá. Obras de Hugo Latimer. Quer dizer, aí eu venho no Apocalipse 18:4, a advertência de Deus para o seu povo. Sai dela, povo meu. Sai de Babilônia, para não participardes de sua abominação, de sua prostituição. Sai dela, povo meu. Deus fala. Sai dela, irmãos meu. Porque todos nós somos irmãos. Sai dela, irmãos meus. Saia dessa propagação, dessa mentira. Antes que seja tarde demais. Na Escócia, as sementes da verdade espalhadas por Columba e seus colaboradores nunca foram plenamente destruídas. Por centenas de anos depois que as igrejas da Inglaterra se submeteram a Roma e da Escócia mantiveram sua liberdade. No século XVII, entretanto, o papado se estabeleceu ali, e em nenhum outro país exerceu ele a mais absoluto domínio. Em nenhum lugar as trevas foram mais profundas. No entanto, surgiram ali raios de luz para penetrar a escuridão e trazer a promessa do dia vindouro.
Os Lollardos, vindos da Inglaterra com a Bíblia e ensinos de Wycliffe, fizeram muito para preservar o conhecimento do Evangelho, e cada século teve suas testemunhas e mártires. Com a abertura da Grande Reforma, vieram os escritos de Lutero e então o Novo Testamento inglês de Tyndale, imperceptíveis à hierarquia. Esses mensageiros atravessavam silenciosamente as montanhas e vales, reacendendo o facho da verdade quase extinto na Escócia, e extinguindo a obra que a Reforma havia feito em 4 séculos de opressão. Então o sangue dos mártires deu um novo impulso ao movimento, os líderes papistas, despertando subitamente para o perigo que ameaçava sua causa, levaram à fogueira alguns dos mais nobres e honrados filhos da Escócia. Eles não estavam fazendo outra coisa senão erigir um púlpito do qual as palavras daquelas testemunhas moribundas foram ouvidas através do país, fazendo vibrar a alma do povo com o firme propósito de sacudir os grilhões de Roma. Hamilton e Wishart, nobres de caráter bem como de nascimento, com grande número de discípulos mais humildes, dispuseram suas vidas na fogueira. Mas da pira flamejante de Wishart veio alguém a quem as chamas não deveriam silenciar, alguém que, abaixo de Deus, daria o golpe mortal no domínio papal na Escócia. John Knox havia se voltado das tradições e misticismos da igreja para se alimentar das verdades da palavra de Deus. Os ensinos de Wishart haviam confirmado sua determinação de abandonar a comunhão de Roma e ligar-se aos reformadores perseguidos, sendo persuadido por seus companheiros para assumir o cargo de pregador, recuou com temor de sua responsabilidade e apenas depois de dias de reclusão e doloroso conflito consigo mesmo, ele concordou. Mas, tendo aceitado o cargo, seguiu avante com inflexível determinação e inquebrantável coragem enquanto sua vida durou. Esse fiel e verdadeiro reformador não temia a face do homem. Os fogos do martírio, chamejando ao seu redor, apenas serviam para estimular o seu zelo com maior intensidade. Com o machado do carrasco pendendo ameaçadoramente sobre a cabeça, manteve-se sua posição, desferindo poderosos golpes à direita e à esquerda para demolir a idolatria. Quando levada face a face com a rainha da Escócia, em cuja presença o zelo de muitos líderes protestantes se havia enfraquecido, John Knox deu testemunho inabalável da verdade. Não seria conquistado por meio de mimos, não cederia diante de ameaças. A rainha acusou-o de heresia. Ele havia ensinado o povo a receber uma religião proibida pelo Estado, declarou ela, e transgredia assim o mandamento de Deus que ordena os súditos obedecerem aos seus príncipes. Knox respondeu firmemente: como a religião verdadeira não tem sua origem em príncipes e nem recebe sua autoridade deles, mas do eterno Deus unicamente, não estão assim os súditos obrigados a enquadrar a sua religião segundo o gosto dos príncipes? Pois frequentemente se dá aos príncipes de todos os outros. São os mais ignorantes da verdadeira religião de Deus. Se toda a semente de Abraão houvesse sido da religião de Faraó, de quem foram súditos durante longo tempo, perguntou-lhe: Senhora, que religião teria havido no mundo? Ou se contemporâneos dos apóstolos houvessem sido na religião dos imperadores romanos, que religião teria havido sobre a terra? E assim a senhora pode perceber que os súditos não estão obrigados a adotar a religião de seus príncipes, embora lhes recomende prestar-lhes honras. Disse a rainha Mary: vocês interpretam a escritura de um modo que eles, os mestres romanos, de outro. Em quem deverei crer e quem será o juiz? A senhora deve crer em Deus, fala claramente em sua palavra, respondeu o reformador. E além do que a palavra ensina, a senhora não deve crer nem em um e nem em outro. A palavra de Deus é clara por si mesma, e se em qualquer lugar houver obscuridade, e o Espírito Santo, que nunca se contraria a si mesmo, explica a questão mais claramente em outros lugares. Assim não pode permanecer dúvida, salvo para os que são teimosamente ignorantes. Obras de John Knox de Laige. Essas foram as verdades que o intrépido reformador, com perigo de vida, disse aos ouvidos da realeza. Com a mesma indomável coragem manteve seu propósito, orando e combatendo nas batalhas do Senhor até que a Escócia pode livrar-se do papado. Na Inglaterra, o estabelecimento do protestantismo como religião nacional diminuiu, mas não impediu completamente a perseguição.
Conquanto muitas das doutrinas de Roma houvessem sido abandonadas, não poucas de suas reformas ainda foram mantidas. Rejeitada a supremacia do Papa, mas em seu lugar o monarca foi introduzido como a cabeça da Igreja. No serviço de adoração da Igreja ainda havia grande afastamento da pureza e simplicidade do Evangelho. O grande princípio da tolerância religiosa ainda não havia sido entendido. Embora as terríveis crueldades que Roma praticava contra a heresia fossem raramente utilizadas pelos governantes protestantes, o direito de cada homem a adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência não era ainda reconhecido. E queria-se que todos aceitassem as doutrinas e observassem as formas de culto prescritas pela Igreja estabelecida. Os dissidentes sofreram perseguições em maior e em menor extensão durante centenas de anos. No século XVII, milhares de pastores foram demitidos de suas funções. O povo foi proibido de, sob pena de pesadas multas, prisões e banimento, assistir a qualquer reunião religiosa, exceto aqueles permitidas pela Igreja. As almas fiéis que não podiam evitar reunir-se para adorar a Deus eram compelidas a reunir-se em vielas escuras, em sotões sombrios, em certas estações, à meia-noite nos bosques, na profundidade acolhedora da floresta, num templo erigido pelo próprio Deus. Aqueles dispersos e perseguidos filhos do Senhor se congregavam para derramar a alma em oração e louvor. Mas, apesar de todas as preocupações, muitos sofreram por sua fé. As cadeias estavam superlotadas, as famílias eram separadas, muitos eram banidos por terras estrangeiras. Entretanto, Deus estava com seu povo e a perseguição não podia silenciar seu testemunho. Muitos foram compelidos a emigrar para a América, cruzando o oceano, e ali lançaram os fundamentos da liberdade civil e religiosa, que tem sido o baluarte e a glória deste país. Mais uma vez, a exemplo do que aconteceu nos dias apostólicos, a perseguição reverteu em prol do Evangelho. Numa nauseabunda masmorra abarrotada de libertinos e criminosos, John Brunner respirava a verdadeira atmosfera do céu, e ali escreveu sua maravilhosa alegoria da viagem do peregrino da terra da destruição para a cidade celestial por cerca de 200 anos. Aquela voz de cada cadeia de Belfort tem falado com um vibrante poder ao coração dos homens. O peregrino e a graça abundante ao principal dos pecadores, de autoria de Burnham, tem guiado muitos pés à vereda da vida. Bartzel, Flavel e Aleime e outros homens de talento, educação e profunda experiência cristã ergueram-se em corajosa defesa da fé que foi uma vez entregue aos santos. A obra realizada por esses homens coordenados e renegados pelos governantes desse mundo já poderia perecer. A fonte da vida e método da graça, escritos por Flavel, tem ensinado milhares a confiar o cuidado de sua alma a Cristo. O pastor reformado de Baxter provou-se uma bênção a muitos que desejavam o reavivamento da obra de Deus, o eterno repouso dos santos. Fez seu trabalho levando almas ao repouso que ainda resta para o povo de Deus. 100 anos mais tarde, numa época de grande negrura espiritual, Wycliffe Cloud e os irmãos Wesley apareceram como portadores de luz para Deus. Sob o governo da Igreja estabelecida, o povo da Inglaterra mergulhou num declínio religioso que dificilmente poderia ser distinguido do paganismo. A religião natural era o estudo favorito do clero e incluía muito de sua teologia. As classes mais elevadas olhavam em desdém para a piedade e orgulhavam-se de estarem acima dos que a chamam do fanatismo. As classes inferiores eram grandemente ignorantes e estavam abandonadas ao vício, enquanto a Igreja não tinha mais coragem nem fé para apoiar a destroçada causa da verdade. A grande doutrina da justificação pela fé, tão claramente ensinada por Lutero, havia sido quase que totalmente perdida de vista, e o princípio romanista de confiar nas boas obras para a salvação tornara-lhe
Wilterfeld e os irmãos Wesley, membros da igreja estabelecida, eram sinceros peticionários do favor divino e isso ensinavam eles que deveriam ser obtidos por uma vida virtuosa e observância das ordenanças religiosas. Quando Charles Wesley ficou doente certa vez e sentiu que a morte estava se aproximando, foi-lhe perguntado sobre o que ele apoiava a sua esperança de vida eterna. Sua resposta foi: tenho feito meus melhores esforços para servir a Deus. Como o amigo que fizera a pergunta deu a impressão de não ficar totalmente satisfeito com a sua resposta, pensou Wesley: que? Não são meus esforços base suficiente de esperança? Privar-me-ei ele de meus esforços? Nada tenho mais do que confiar. Vida de Carlos Wesley, de João Wycliffe. Tais eram as densas trevas que haviam baixado sobre a igreja, ocultando a expiação, roubando a Cristo de sua glória e desviando a mente dos homens de sua única esperança de salvação, o sangue do Redentor crucificado. Wesley e seus associados foram levados a ver que a verdadeira religião é estabelecida no coração, que a lei de Deus se estende tanto aos pensamentos como às palavras e ações. Convencidos da necessidade de pureza de coração, bem como da correção de procedimento exterior, empenharam-se com zelo por levar uma nova vida, mediante os mais diligentes e piedosos esforços. Dedicaram-se em dominar os males do coração natural. Viviam vida de negação própria, caridade e humilhação, observando com grande rigor e exatidão cada medida que julgavam pudesse obter-los os que mais desejavam. A santidade que garantia o favor de Deus, mas não alcançaram o objetivo a que se propuseram. Vãos foram seus esforços para se libertarem da condenação do pecado ou para quebrar seu poder. Essa foi a mesma luta que Lutero experimentava em sua cela em Erfurt. A mesma questão lhe havia torturado sua alma. Como se justificaria um homem para com Deus? Jó 9:2. As chamas da verdade divina, quase extinguidas nos altares protestantismo, deveriam ser reaçadas no antigo artoche passado através das eras pelos cristãos boêmios. Depois da reforma, o protestantismo na Boêmia fora pisoteado pelas hordas de Roma. Todos os que se recusavam a renunciar à verdade eram forçados a fugir. Alguns desses encontrarão refúgio na Saxônia. Ali mantiveram a antiga fé. Foi dos descendentes desses cristãos que a luz brilhou para Wesley e seus companheiros. John e Charles Wesley, depois de serem ordenados ao ministério, foram enviados em sua missão à América. Ao bordo do navio havia um grupo de morávios. Violentas tempestades desabaram sobre eles durante a travessia e John Wesley, quando em face da morte, sentiu que não tinha certeza de paz com Deus. Os alemães, ao contrário, manifestavam uma calma e confiança que lhe eram desconhecidos. Já há muito tempo antes, disse ele, eu observara a grande severidade de seu comportamento. Davam eles contínua prova de sua humildade, realizando para com outros passageiros as tarefas servis que nenhum dos ingleses assumiria, e isso sem desejarem nem receberem pagamento, dizendo que era bom para o seu coração e orgulhoso que seu amante Salvador fizera muito mais por eles. E cada dia lhes proporcionava ensejo de mostrar uma mansidão que nenhum insulto poderia afetar. Caso fossem empurrados, golpeados ou derribados, erguiam-se de novo e iam embora. Nenhuma reclamação escapava de sua boca. Houve então uma oportunidade de provar se estavam livres do espírito, bem como do medo, do orgulho, da ira e da vingança. Em meio do salmo, como que se iniciaram seu culto, o mar enfureceu-se, reduzindo os flagelos à vela mestra, cobrindo o navio e espalhando-se pelos convés, como se o grande abismo já nos houvesse tragado. Terrível gritaria se deu entre os ingleses. Os alemães calmamente continuavam cantando. Perguntei a um deles depois: vocês não tiveram medo? Ele respondeu: graças a Deus, não. Perguntei: mas não ficaram com medo de suas mulheres e crianças? Respondeu brandamente: não, nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Vida de João Wesley, de Utah.
Chegando à savana, Wesley ficou por algum tempo com os namorávios, impressionando-se profundamente com seu procedimento cristão. Sobre um dos seus cultos religiosos que apresentava flagrante contraste com seu serviço de adoração formalista da Igreja da Inglaterra, escreveu ele: a grande simplicidade, bem como a solenidade de tudo, que me fizeram esquecer os 17 séculos transcorridos, e imaginei-me numa daquela assembleia onde não havia formas nem aparatos, todavia com demonstração do espírito e poder. Ao voltar para a Inglaterra, Wesley, sob a instrução de um pregador morável, chegou ao entendimento mais claro da fé bíblica. Convenceu-se de que precisava renunciar a toda a confiança em suas próprias obras para a salvação e crer totalmente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Numa reunião da Sociedade Morável de Londres, foi lida uma declaração de Lutero descrevendo a mudança que o Espírito de Deus opera no coração do crente. Quando Wesley a ouviu e a fé acendeu-se em sua alma, sentiu meu coração estranhamente aquecido. Disse: senti que confiava em Cristo e unicamente nele para a salvação, e foi-me dada a certeza de que ele eliminaria os meus pecados, sim, os meus, e salvará-me da lei do pecado e da morte. Vida de João Wesley de Whitfield. Através de longo período das fatigantes e desolados anos de esforços e empreendidos anos de rigor, renúncia, censuras e humilhações, Wesley havia se conservado voltado ao seu único propósito de buscar a Deus. Agora ele encontrará e descobrirá que a graça que ele se empenhará em alcançar mediante orações e jejuns, a doação de esmolas e renúncia própria era um dom, sem dinheiro e sem preço. Uma vez estabelecido na fé em Cristo, toda a sua alma ardia em desejo de espalhar em todos os lugares o conhecimento do glorioso Evangelho do livre e da graça de Deus. Disse ele: vejo o mundo todo como a minha paróquia. Em qualquer parte dele em que eu possa estar, estendendo ser justo, o meu sagrado deveria declarar a todos que estavam dispostos a ouvir as alegres novas da salvação. Vida de João Wesley de Whitfield. Continuou em sua vida severa e abnegada, agora não como fundamento, mas como produto da fé, não como raiz, mas como fruto da santidade. A graça de Deus em Cristo é o fundamento da esperança do cristão, e essa graça manifestar-se em obediência. A vida de Wesley foi dedicada à pregação das grandes verdades que receberá: justificação pela fé no sangue expiatório de Cristo e o poder renovador do Espírito Santo no coração, produzindo frutos em uma vida conformada ao exemplo de Cristo. Whitfield e os irmãos Wesley foram preparados para sua obra por meio de longas e profundas convicções pessoais quanto à sua própria condição de perdido. E para que se pudesse ser capazes de suportar dificuldades como bons soldados de Cristo, estiveram sujeitos a ardentes provas e chacotas, zombarias e perseguição, tanto na universidade como quando estavam iniciando seu ministério. Eles e alguns outros que com eles simpatizavam eram zombeteiramente chamados de metodistas por seus colegas descrentes, nome que é presentemente considerado honroso por uma das maiores denominações da Inglaterra e da América. Como membros da Igreja da Inglaterra, estavam eles fortemente ligados às suas formas de adoração, mas o Senhor lhe apresentará um padrão mais elevado em sua palavra. O Espírito Santo iniciava a pregar a Cristo e este crucificado. O poder do Altíssimo acompanhava seus trabalhos. Milhares eram convencidos e verdadeiramente convertidos. Era necessário que as ovelhas fossem protegidas dos lobos devoradores. Wesley não pensava em constituir uma nova denominação religiosa, mas se organizou numa entidade que chamou de União Metodista. Misteriosa e penosa foi a oposição por esses pregadores enfrentarem por toda a igreja estabelecida. Todavia, Deus, em sua sabedoria, encaminhou os acontecimentos de tal maneira que a reforma pudesse iniciar-se dentro da própria igreja. Houvesse ela procedido inteiramente de fora e não teria penetrado onde era mais necessária. Mas como os pregadores do reavivamento eram membros da igreja e trabalhavam dentro do âmbito dela onde quer que pudessem encontrar a oportunidade, a verdade penetrou onde as portas de outra maneira teriam permanecido fechadas. Alguns do clero despertaram de seu estupor moral e tornavam-se zelosos pregadores em suas próprias paróquias. Igrejas que haviam sido purificadas pelos formalismos foram ressuscitadas. No tempo de Wesley, como em todas as épocas da história da igreja, homens com diferentes dons realizaram a obra que lhes foram apontadas.
Eles não estavam de acordo em todos os pontos de doutrina, mas em todos eram movidos pelo Espírito de Deus e unia-se no absorvente objetivo de ganhar almas para Cristo. As dissensões entre Wiltord e os irmãos Wesley ameaçaram certa vez criar uma separação, mas como eram alunos da Escola de Cristo, foram reconciliados pela aparência e o amor. Não tinham tempo para disputar enquanto o erro da iniquidade profilava por toda parte e os pecadores se precipitavam na ruína. Os servos de Deus trilhavam por caminho acidentado. Homens da influência sem saber empregar os seus poderes contra eles. Depois de algum tempo, muitos clérigos passaram a mostrar-lhes deliberada hostilidade, e as portas das igrejas foram fechadas para a fé pura e para aqueles que a proclamavam. A conduta do clero ao denunciá-los do púlpito instigou os elementos das trevas, ignorância e iniquidade. Muitas vezes, John Wesley escapou da morte por um milagre da misericórdia de Deus. Quando a fúria da população foi despertada contra ele, parecia não haver meio de escape. Um anjo em forma humana vinha ao seu lado e a plebe recuava. Assim o servo de Cristo saiu ileso do lugar de perigo. De seu livramento do povo enfurecido numa dessas ocasiões, contou Wesley: muitos se esforçaram por me empurrar enquanto descíamos a colina através de um caminho escorrido para chegar até a cidade. Acredito que se caísse, dificilmente me levantaria. Outra vez, mas eu não tropecei afinal e nem tive o mínimo escorregão até estar inteiramente fora de seu alcance. Embora muitos se esforçassem por me ganhar pelo colarinho e as vestes para me lançar ao solo, não puderam segurar-me de jeito algum. Um dos agressores segurou firme na aba do meu colete, que logo ficou em sua mão. A outra aba em cujo bolso havia uma nota bancária foi rasgada apenas pela metade. Um homem vigoroso que estava logo atrás de mim tentou golpear-me várias vezes com um enorme cacetete feito de carvalho. Se ele me houvesse acertado na parte de trás da minha cabeça uma única vez e ter-se livrado com isso de posteriores incômodos, mas em todas as vezes os golpes eram desviados. Não sei como, pois eu não podia mover nem para a direita nem para a esquerda. Outro veio correndo atrás da multidão e erguendo o braço para me agredir. Subitamente baixou, apenas tocou-me de leve na cabeça, dizendo: que cabelo macio ele tem! Os primeiros homens a terem seus corações transformados foram os heróis da cidade, os líderes da população em todas as ocasiões. Havia um deles sido laureado pugilista. Por meio de quão suaves degraus nos prepara para Deus, para a sua vontade. Há 2 anos um fragmento de tijolo passou roçando meus ombros. Faz 1 ano que uma pedra me feriu entre os olhos. No mês passado recebi uma pancada, e nesta noite 2, uma antes que chegássemos à cidade, e outra depois que saímos, mas ambas deram em nada, pois a despeito de um homem haver me golpeado o peito em toda a força e outro na boca, com força tal que o sangue jorrou imediatamente, não senti maior desses golpes do que se eu me houvesse atingido com uma palha. Obras de Wesley. Os metodistas daqueles primitivos dias, tanto ao povo como os pregadores, suportavam o ridículo e a perseguição, tanto dos mesmos da igreja como dos declaradamente religiosos, que se irritaram por causa das informações fornecidas por aqueles. Eram levados a juízo perante os tribunais de justiça, cortes judiciais apenas de nome, pois a justiça era rara aos passos jurídicos daquele tempo. Frequentemente sofriam violência por parte dos perseguidores. As multidões iam de casa em casa destruindo móveis e bens, pilhando o que desejassem e abusando brutalmente de homens, mulheres e crianças. Em alguns casos eram afixiados avisos públicos convocando que os desejassem ajudar a quebrar as janelas e saquear as casas dos metodistas, a se reunirem em certo dia, hora e lugar. Essas flagrantes violações tanto da lei humana como da divina eram deixadas impunes. Empreendia-se uma perseguição sistemática com um povo cujo único delito era procurar desviar os pés dos pecadores dos meandros da destruição para a vereda da santidade. Disse John Wesley, referindo-se às acusações feitas contra ele e de seus aliados.
Alguns alegam que as doutrinas desses homens são falsas, errôneas e entusiásticas, que as são novas e inéditas até ultimamente. São elas o quararismo, o fanatismo e o papismo. Toda esta fantasia já foi cortada em suas raízes, tendo sido amplamente demonstrado que cada ramificação deste ensino é a clara doutrina das Escrituras como interpretada por nossa própria Igreja. Portanto, ela não pode ser nem falsa nem errônea, visto que as Escrituras são verdadeiras. Outros alegam, suas doutrinas são muito rígidas, elas tornam o caminho do céu muito estreito. E esta é a verdade, a objeção original, como se fosse quase que a única por algum tempo, e está secretamente no fundo de outras 1000 que aparecem sob várias formas, mas tornam elas o caminho do céu de alguma maneira mais estreito do que o nosso Senhor e seus apóstolos o fizeram. É a doutrina mais estreita do que a Bíblia, consideram apenas alguns poucos e claros textos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. De toda a palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Que comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se sua doutrina for mais rigorosa do que isso, eles são culpados, mas vocês sabem em sua consciência que não é assim. E quem poderá ser um J menos estrito sem corromper a palavra de Deus? Poderá qualquer despenseiro dos ministérios de Deus ser encontrado infiel se altera qualquer parte do sagrado depósito? Não pode diminuir coisa alguma, não pode atenuar nada. É constrangido e declarar a todos os homens, não posso reduzir as Escrituras ao gosto. De vocês precisam ascender até elas ou parecer para sempre. O clamor popular é a ausência de caridade desses homens, sem caridade eles. Em que sentido? Não alimentam o faminto, nem vestem o nu. Não é o caso. Não estão em falta disso, mas eles são impiedosos no julgar. Acham que ninguém mais pode salvar-se além daqueles que seguem o seu próprio caminho. O declínio espiritual que se verificará na Inglaterra justamente antes do tempo de Wesley era grande parte do resultado do ensino contraditório entre leis ou princípios. Muitos afirmavam que Cristo aboliria a lei moral, que por conseguinte os cristãos não estão na obrigação de observá-la, que o crente está livre da escravidão das boas obras. Outros, ainda que admitindo a perpetuidade da lei, declaravam a não ser necessário os ministros para exortarem o povo à obediência aos seus preceitos, uma vez que aqueles a quem Deus elegara para a salvação seriam, pelo irresistível impulso da graça divina, conduzidos à prática da piedade e da virtude, enquanto que aqueles estavam predestinados à condenação eterna, não tinham em si mesmo nenhuma força para obedecer à lei divina. Outro mais defendido a tese de que os eleitos não podem cair da graça e nem poder o favor divino, chegavam à conclusão ainda mais detestável que as nações ímpias que as cometeram não são realmente pecaminosas, nem devem ser consideradas como transgressão da lei divina, que consequentemente eles não precisavam confessar que seus pecados se afastar deles mediante arrependimento. Enciclopédia de M.C. Kleinotz e Strong. Por conseguinte, declaravam que mesmo um dos mais vis pecados, considerado universalmente como tremenda transgressão da lei divina, não é pecado à vista de Deus, porque é pecado em vista de Deus, ser cometido por um dos eleitos, porque é uma das características essenciais distintas dos eleitos, que um deles não pode fazer que desagrade a Deus ou ser proibido por sua lei. Essa monstruosa doutrina é essencialmente a mesma que os romanistas ensinavam, afirmando que o Papa pode desobrigar da observância da lei e tornar certo ou errado, corrigindo e mudando as leis. Que ele pode pronunciar sentenças e julgamentos em contradição com a lei de Deus e dos homens. Tudo isso revela a conspiração do mesmo Espírito Mestre, sim, daquele mesmo que entre os habitantes sai em pecado do céu. Começou sua obra de buscar esfrangalhar as justas restrições da lei de Deus. A doutrina dos decretos divinos que fixam inalteravelmente o caráter dos homens havia conduzido muitos à virtual rejeição da lei de Deus. Wesley perseveradamente se opôs aos erros dos teólogos antinomonistas, demonstrando que a doutrina que conduzia à postura antinomonista é contrária às Escrituras.
A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem ao qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. O Espírito de Deus é outorgado livremente para capacitar todos os homens a se apoderarem os meios da salvação. Assim, Cristo, a verdadeira luz, ilumina todo homem que vem ao mundo. Os homens deixam de obter a salvação unicamente por causa de sua obstinada recusa do dom da vida. Em resposta à reivindicação de que, pela morte de Cristo, os preceitos do Decálogo foram abolidos juntamente com a lei cerimonial, Wesley disse: a lei moral contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas não foi anulada por Cristo. Não é a propósito de sua vinda revogar qualquer parte dela. É uma lei que jamais poderá ser anulada, que permanece inalterada como a fiel testemunha no céu. Existe desde o princípio do mundo, sendo escrita não em tábuas de pedra, mas no coração de todos os filhos dos homens, quando saíram das mãos do Criador. Conquanto as letras, uma vez escritas pelo dedo de Deus, estejam agora em grande parte desfiguradas pelo pecado, não podem, todavia, ser totalmente apagadas. Enquanto tivermos alguma consciência do bem e do mal, cada parte desta lei deve permanecer vigendo para toda a humanidade em todas as épocas. Ela não depende do tempo ou do lugar de qualquer outra circunstância sujeita à mutabilidade, mas da natureza de Deus e da natureza do homem, e da imutável relação existente entre um e o outro. Não vim para destruir, mas para cumprir. Mateus 5,17. Sem qualquer sombra de dúvida, o que Jesus quis dizer com isso é consistente com tudo o que veio antes e o que veio depois. Vim para estabelecê-la em sua plenitude, a despeito de todas as falsas interpretações dos homens. Vim para colocá-la numa perspectiva plena e lúcida, ou qualquer que nela fosse obscuro ou nebuloso. Vim para declarar o pleno e o verdadeiro propósito de cada parte dela, para mostrar o comprimento, a largura e a extensão total de cada mandamento nela contido, e a altura e a profundidade e incompreensível pureza, os espiritualidade dela em todas as suas partes. Obras de Wesley. Wesley afirmou a perfeita harmonia entre a lei e o Evangelho, a desarte a mais íntima ligação que se pode ser concebida entre a lei e o Evangelho. Por um lado, a lei continuamente nos descortina o caminho para o Evangelho e aponta-nos para ele. Por outro, o Evangelho nos dirige continuamente ao cumprimento mais exato da lei. A lei, por exemplo, exige de nós que amemos a Deus e ao próximo, que sejamos mansos, humildes e santos. Nós sentimos não estarmos capacitados para realizar estas coisas. Sim, isso é impossível para o homem. Mas vemos a promessa de que Deus nos concede esse amor e faz-nos humildes, mansos e santos. Lançamos mão deste evangelho, dessas novas e bem-aventuranças, e isso não é feito de acordo com a nossa fé, e a justiça da lei se cumpre em nós, pela fé em Cristo. Nas mais altas fileiras dos inimigos do Evangelho de Cristo, disse Wesley, estão aqueles que aberta e explicitamente julgam a lei, falam mal da lei, que ensinam os homens a violar, desfazer, afrouxar, liberar da obrigação. Não apenas os menores, como também os maiores mandamentos, mas em todos eles de uma só vez. A mais surpreendente de todas as circunstâncias que acompanham este grande engano é que aqueles que aceitam, creem realmente estarem honrado a Cristo ao subverterem sua lei, que estão engrandecendo seu ministério quando em verdade estão destruindo sua doutrina. Sim, eles o honram justamente como fez Judas quando disse, eu te saúdo, mestre, e o beijou. E ele pode igualmente dizer com a justiça a cada um deles, traís o filho do homem com um beijo. Isso não é outra coisa senão traí-lo com um beijo, falar de seu sangue e remover sua coroa, tratar com descaso qualquer parte de sua lei sob pretexto de promover o avançamento do Evangelho. Ninguém que em verdade pregue uma fé desse tipo, a qual de maneira direta ou indireta tenda a martirizar qualquer item de obediência, ou que pregue a Cristo com o propósito de que alguma forma anular ou enfraquecer o menor dos mandamentos de Deus, esse não poderá ficar livre desta acusação. Obras de Wesley. Aos que argumentam que a pregação do Evangelho atende todos os fins da lei,
Wesley replicava: isso negamos absolutamente. Isso não corresponde à primeira finalidade da própria lei, ou seja, convencer os homens do pecado, despertar aqueles que ainda dormem nas beiradas do inferno. O apóstolo Paulo declara que pela lei vem o conhecimento do pecado, Romanos 3:20, e antes que o homem esteja convicto do pecado, não sentiria verdadeiramente a necessidade do sangue expiatório de Cristo? Não necessitam do médico que estão sãos, como no Senhor mesmo observará, mas sim que estão enfermos. É um absurdo, portanto, oferecer um médico aos que estão sadios, ou que ao menos pensam que estão. Vocês devem primeiramente convencê-los de que estão doentes de outra maneira, que não seriam gratos a vocês pelo trabalho. É igualmente absurdo oferecer Cristo àqueles cujo coração está são, não tendo ainda sido humilhado. Obras de Wesley. Assim, enquanto pregava o Evangelho da graça de Deus, Wesley fez com seu mestre e procurava magnificar a lei e torná-la gloriosa. Fielmente cumpriu ele a obra de Deus lhe confiará, e gloriosos foram os resultados que lhe foi permitido contemplar. No final de sua longa vida de mais de 80 anos, tendo esses mais de meio século sido empregado no ministério itinerante, seus seguidores declaravam, contavam-se em mais de 500.000 de almas. Mas a multidão que por meio de seus trabalhos foi erguida da ruína e da degradação do pecado para uma vida mais pura e elevada, e o número dos que pelo seu ensino obtiveram experiência mais profunda e mais rica, nunca serão conhecidos até que toda a família dos redimidos esteja reunida no reino de Deus. Sua vida ensina uma lição inestimável a cada cristão, que a fé e a humildade, o infatigável zelo e a abnegação e a devoção desse servo de Cristo possam se refletir nas igrejas de hoje. Essa foi a história da Grã-Bretanha, né? Nos países ingleses, né? no país inglês, na Inglaterra, dos reformadores. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo, para pregar essa verdade, para contar que os reformadores pregavam a verdade contra as heresias da Igreja Católica. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreve no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, ative os sininhos de notificação para receber o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. É tudo de graça, eu preciso da ajuda de vocês, tá ok? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!